Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Bom dia, são 11h30, começa agora o Fora da Curva, o seu programa que fala o que a maioria cala. Eu sou Adriana Santana, professora de comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. Nós já estamos aqui ao vivo na Universitária FM, também com transmissão via streaming pelo facebook.com/programa Fora da Curva e também pelo facebook.com/99 Universitária. Estamos também nas nossas redes sociais, no YouTube, Facebook, no Instagram. Você pode nos acompanhar e também já mandar a sua pergunta pela página que nossos alunos, nossas estudantes da Universidade Federal de Pernambuco estão aqui comandando as redes sociais. As alterações da reforma trabalhista deve entrar em vigência já na primeira quinzena de novembro. Se na época da discussão sobre a reforma, o Fora da Curva dedicou vários programas, para falar sobre o tema, hoje a gente achou extremamente pertinente, extremamente urgente e importante falar sobre as possibilidades de ação dos trabalhadores frente à nova legislação que, infelizmente, entra em vigor nas próximas semanas. Como os trabalhadores podem agir contra essas profundas mudanças na legislação, que inclusive mudanças essas que ferem a própria Constituição brasileira, de acordo com juristas, ferem também vários tratados internacionais, inclusive orientações da própria Organização Internacional do Trabalho. Por isso que a gente chama e a gente pergunta a quem podem recorrer agora os trabalhadores brasileiros face à reforma trabalhista. A gente convidou 3 especialistas na área para conversar com a gente sobre esse tema. Eu estou aqui já no estúdio com Fernanda Barreto Lira. Fernanda é doutora em Direito do Trabalho e ela é professora da especialização em Direito e Processo do Trabalho da Universidade Federal de Pernambuco. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Adriana. É um prazer estar aqui, uma alegria. Desejo um bom dia a todos os ouvintes e a vocês, caros colegas. Espero que nós possamos contribuir para as reflexões e o entendimento dessas transformações que ocorrerão a partir da edição dessa lei e, com essa contribuição, possamos também traçar os caminhos da resistência à precarização do trabalho. Isso, agradeço também bastante a presença de vocês. Também aqui no estúdio estamos com Sávio Delano, que é advogado trabalhista e consultor sindical. Bom dia, Sávio. Bom dia, Adriana. Bom dia, ouvinte. Bom dia aos colegas presentes, Só não posso dizer que estou alegre, Porque não tem como estar alegre num momento como esse, Verdade. É um momento bastante complicado que a gente está vivendo, Mas é esse o debate, Vamos poder aprofundar um pouco aqui o tema.
e, de uma certa forma, buscar uma maior reflexão, né, sobre essa pauta aqui que tanto nos perturba. Sem dúvida, é esse o nosso papel. E também aqui conosco o Carlos Cosentino, que é doutor em Direito do Trabalho e advogado trabalhista. Bom dia, Carlos. Bom dia, Adriana. Bom dia, colegas. Bom dia, ouvintes. Vamos aqui contribuir no que for possível. Vamos embora. Nós também escutamos um colega de vocês, um juiz trabalhista, o juiz Hugo Melo Filho. É ele que tem se posicionado firmemente contrário às reformas, né? Contrária à reforma trabalhista. Inclusive tem sofrido sanções por conta desse posicionamento. E a gente perguntou, assim como a gente vai perguntar a vocês daqui a pouco, o que resta ao trabalhador brasileiro agora, né? Com a iminência da vigência da nova legislação trabalhista. Vamos escutar. Ainda não? Deu um problemazinho aqui na técnica, então eu já volto para vocês com a minha primeira inquietação. Eu vou já começar contigo, Fernanda. Tudo vai depender agora do quê? Da interpretação dos tribunais, da boa vontade dos juízes e das juízas. O que resta ao trabalhador brasileiro face à nova mudança? Fernanda? Ao ler a Lei 13.467 de 2017, eu busquei entender da forma mais imparcial possível qual era o ímpeto dessas transformações, para que, como pesquisadora, fosse possível estabelecer um entendimento isento de paixões e, assim, ser de maior contribuição para o propósito do direito do trabalho como ciência, que é estabelecer um tratamento jurídico diferenciado para situações jurídicas em que as partes são, de fato, e ontologicamente, essencialmente desiguais. Então, para que fosse possível, como pesquisadora, refletir sobre o direito do trabalho, eu tentei me isentar de ânimos e identificar a força motriz para essas transformações sociais. Mas ela aparece com muita evidência. E a análise, mesmo isenta de ânimo, ela aparece com muita evidência. É uma transformação de leis para que elas se alinhem a um movimento de reforço e de reestruturação do ultraliberalismo, do liberalismo global. É uma lei que, portanto, vem num contexto histórico muito específico de crise do capitalismo e de crise do estado de bem-estar social, para uma espécie de retrocesso ao liberalismo primitivo. E esse retrocesso ao liberalismo primitivo, como ele já vem com a característica de ser uma resposta a uma flexibilização do capitalismo, ele pode ser entendido como um ultraliberalismo. A história já mostrou o que o capitalismo foi capaz de fazer com relação à apropriação do trabalho, mas mesmo assim, mesmo tendo sido evidenciado o sofrimento pelo trabalho, no contexto do trabalho subordinado, há uma volta ao liberalismo. Então, daí se entender como uma potencialização desse liberalismo, das forças liberais, porque já conhecendo o prejuízo social que pode ser causado pelo liberalismo, regulando as relações de trabalho, ainda assim as legislações do mundo vão fazendo esse caminho atrás. Inverso, voltando atrás, né? Eu vou te interromper só um segundo, porque eu vou voltar para o depoimento do juiz Hugo Melo, que a gente conseguiu o acesso aqui agora, vamos escutar, por gentileza. Os trabalhadores seguramente continuarão recorrendo à Justiça do Trabalho para fazer valer os seus direitos que eventualmente sejam sonegados. Nesse caso, me parece que a partir de 13 de novembro, quando a lei passará a ser aplicada, caberá aos juízes, a partir da primeira instância, construir uma jurisprudência que venha a minimizar os efeitos nocivos da nova lei. E há diversos caminhos para isso, né? Em primeiro lugar, a verificação da inconstitucionalidade de quase todos os dispositivos que foram alterados pela nova lei. Em segundo lugar, o que me parece muito importante é que a lei ofende diversos tratados internacionais, inclusive as convenções da Organização Internacional do Trabalho, e por isso mesmo ela teria os seus efeitos paralisados na medida em que não há compatibilidade vertical entre a nova lei e esses mesmos tratados sobre direitos humanos. E isso seria um caminho também para negar a aplicação a diversas passagens da norma.
Eu vou aproveitar aqui que um ouvinte já fez uma pergunta em cima da declaração do juiz Hugo Melo. A pergunta é como a reforma vai relativizar o princípio da proteção. Essa pergunta foi endereçada para Carlos e eu vou pedir também que você traduza o que é princípio da proteção e como é que essa reforma pode relativizar esse princípio. Ok. Carlos. Vamos lá. O princípio da proteção, ele é a razão de ser do direito do trabalho, né? Desde a sua origem. Então, se verificou que a relação entre o empregado e o empregador, a força de trabalho e o capital, ela era desigual, ontologicamente desigual, como a professora Fernanda disse. Então, foi necessário criar um ramo do direito que desse uma superioridade jurídica ao trabalhador que é inferior economicamente. Então, a razão de ser do direito do trabalho é o princípio da proteção. E essa razão de ser está sendo completamente vilipendiada. Exato. Com a nova reforma? Essa reforma, ela ataca uma das bases do direito do trabalho, que é o princípio da proteção. Passando uma ideia errônea, claramente equivocada, de que o trabalhador brasileiro nos dias de hoje, ele é capaz de negociar em pé de igualdade. Ele é capaz de negociar, ele tem condições de fazê-lo. Como a gente pode imaginar que um cortador de cana vai poder negociar com o usineiro? Na verdade, nem se vê. É uma utopia isso, mas o que se vende, né, é que os direitos, que é possível a partir de agora, então, essa negociação ser feita sem a influência do princípio da proteção, dando autonomia às partes para negociar. A gente sabe que há necessidade, é clara e evidente a necessidade de que a lei ela ainda estabeleça uma proteção ao trabalhador, especialmente ao trabalhador mais humilde. Sim, uma proteção mínima, né? Mínima. Sávio, no depoimento agora do juiz Hugo Melo, ele fala que os trabalhadores vão ter que procurar caminhos, né, para continuar batalhando por seus direitos. Que caminhos seriam esses agora? Eu entendo que está tudo muito recente, né? A lei ainda nem está sendo, nem está em voga ainda, mas o que a gente pode imaginar como caminhos de luta? Essa é a grande perspectiva agora, né? Esse momento crítico que a gente está vivendo, nesse estado de exceção, porque o que estamos vivendo hoje é um estado de exceção. Assim Sem como dúvida. a Fernanda bem colocou, cabe uma reflexão. A academia tem feito essa reflexão. Os sindicatos hoje têm buscado fazer essa reflexão. O mundo jurídico tem buscado fazer essa reflexão. Mas a gente agora eu entendo que a gente tem que partir para a prática. Para a prática. Qual é o combate que a gente vai ter? E de onde parte esse combate? O que a gente precisa? O que a gente está precisando? Essa é a pergunta. E dentro disso tudo, a gente vê uma letargia social, um esquizofrenismo social. Então passou e parece que nada aconteceu, nada mudou. Tudo bem, a lei vai entrar em vigor em novembro, mas também a mudança da lei, ela já está sofrendo impacto. A gente vê aí a Caixa Econômica, com a lei da terceirização que foi aprovada, já abrindo a possibilidade de contratação. Mesmo antes da lei já publicou norma nesse sentido. Não, a lei da terceirização que já está em vigor. Sim. Então ela já está publicando, então já está acontecendo. Agora, as pessoas vão sentir isso a longo e médio prazo, assim como a jurisprudência também, a prática, os tribunais não vão dar respostas imediatas. A resposta imediata é o povo que tem que dar, somos nós, é o dia a dia, está na hora, não tem o que esperar. Agora é um momento tenso, é um momento em que está sendo atacado todas as frentes sociais. A gente vê isso, os quilombolas, a gente vê os movimentos sociais, a gente vê o desmonte do movimento sindical. Então a gente vê que é muito ataque, é um estado realmente de exceção. O que está ocorrendo agora com o Hugo Melo é o retrato disso, ou seja, um juiz que dentro da sua liberdade, que é dado pela Constituição, ele está sendo reprimido, ele está sendo perseguido diretamente pela própria corte. Sim. Ele está sendo perseguido pela própria corte por ter aderido à greve, por ter dito o que está sendo dito. Sobre essas retaliações, o próprio juiz Hugo Melo também falou com a gente sobre isso, sobre o processo administrativo que ele está sofrendo por ter se posicionado contrário à reforma, e eu queria que vocês escutassem agora também. Os juízes que vêm assumindo publicamente uma postura contra a reforma e contra a aplicação automática da nova lei, de alguma forma vêm sendo pressionados, não é? Basta ver que aqui mesmo em Pernambuco, por ter despachado no sentido de adiar audiências nos dias 28 de abril e 30 de julho, por conta das paralisações nacionais, estou sofrendo no Tribunal Regional do Trabalho processo administrativo disciplinar
em que se pretende aplicar uma sanção a mim por conta dessa minha atitude. Ou seja, na minha visão, interferência no sentido da independência judicial, da liberdade de expressão, da liberdade de pensamento, que deve ser garantida a todos, né? Enfim, estou enfrentando serenamente essa questão e espero que isso não seja um obstáculo ou empecilho para que a magistratura trabalhista mantenha-se na linha da defesa dos princípios do direito do trabalho e contra a tentativa de desmonte do aparato de tutela estatal que se espera de um Estado democrático em virtude do desequilíbrio evidente que há entre o trabalhador e o tomador do trabalho na sua relação jurídica. No momento em que juristas sofrem sanção pelo posicionamento, né? Os trabalhadores são colocados em posição ainda mais desigual em relação aos seus empregadores, né? Eu imagino, Fernanda, você como estudiosa do tema, estudiosa do direito do trabalho, imagino, eu vou usar uma expressão forte, mas é uma expressão que eu usaria caso acontecesse, e acontece isso dentro do jornalismo, a sua dor mesmo em ver a Constituição sendo rasgada, né? Os direitos sendo destruídos. O que é que a academia, aproveitando que Sávio tocou nesse tema, a academia está se debruçando sobre isso, o que é que vocês estão estudando, o que é que vocês estão fazendo? Eu sei que vocês têm um grupo de estudo de teoria crítica do direito, né? Isso. O que é que vocês estão fazendo para se insurgir contra essa reforma, Fernanda? Um dos assuntos que eu gostaria de tratar era precisamente esse. 10 anos atrás, 12 anos atrás, quando começamos o grupo, pensamos em posicionar o direito do trabalho no contexto sociopolítico. Porque o direito do trabalho, entre os ramos da ciência jurídica, é aquele que tem maior interface com as transformações sociais. É um direito que é originário dessas transformações sociais, historicamente demarcadas, e é uma resposta do ordenamento jurídico a essas transformações e seu potencial destrutivo do status quo. Então, o direito do trabalho, em que pese seja calcado na ideia de proteção dos desiguais, ele é um direito conservador do Estado capitalista de direito, o qual ele regulamenta. Então, para conseguirmos que as nossas reflexões críticas viessem a ter algum eco na prática jurídica, é preciso que a gente entenda como se faz essa prática no cotidiano. E lendo detalhadamente a lei, eu verifiquei que muitas das alterações, elas foram assimilações do que a jurisprudência em direito do trabalho, oriunda do Tribunal Superior do Trabalho, já sinalizava. Então, foi a transformação em lei do que a jurisprudência já estabelecia como súmula, que é uma forma de edição, de produção normativa, com efeito quase que equivalente à norma, menos cogente, mas com grande força na política judiciária. Então, muitas das transformações sinalizam para um caminho da liberalização das relações de trabalho, da não intervenção nas relações de trabalho, mas em conformidade com o que já vinha sendo sedimentado. Nós temos, portanto, uma jurisprudência que não é ativista na proteção dos direitos desse espírito protecionista. Ela já mitiga esse espírito protecionista e já confere um tratamento mais ou menos igualitário. A principal transformação que nós teremos nas relações sociais será no direito sindical, no direito coletivo do trabalho. Existe aqui na lei uma reestruturação completa dos parâmetros de atuação dos sindicatos, a criação, por exemplo, de comissões de trabalhadores com eleição, autônomas, né? Autônomas, com poder de deliberação dentro das empresas. Existe uma determinação expressa no artigo da lei. Deixa eu só tentar traduzir para mim e para os ouvintes. Seria uma espécie de pseudo-sindicato com menor força dentro das empresas. Uma fragmentação, dizendo bem precisamente, uma fragmentação do poder dos sindicatos. Ao lado dessa determinação, existe também a extinção da compulsoriedade do que se chamava imposto sindical, que é a contribuição sindical compulsória. Ela deixa de ser compulsória. Neste ponto, existe uma inconstitucionalidade formal, porque uma lei de hierarquia inferior à Constituição não pode alterar o que está previsto de forma expressa no artigo 8º. Eu estava perguntando há pouco, antes de começar o programa, né, para Sávio, se seria o fim dos sindicatos. Eu costumo dizer que
essa deforma trabalhista, né? Porque é uma deforma, totalmente deformou o direito do trabalho, está tentando, né? Pelo menos, ela atacou em 3 prismas: o direito individual, o direito coletivo e o direito processual. Essa questão do desmonte do sindicalismo também está ligada ao direito individual, não é? Sim. A partir que o trabalhador hoje não vai precisar mais homologar a rescisão, vai poder negociar diretamente. A prática da lide simulada está dentro da lei. A lide simulada que existia, ela agora está dentro da lei. Explica o que é isso. A lide isso, simulada é por quando a empresa, ao demitir o empregador, diz: não vou pagar suas contas, não vou pagar rescisão. Não estamos falando aqui de hora extra, de desvio de função, estamos falando de verbas rescisórias de natureza salarial, que o trabalhador vai para a rua e não vai ter o que comer no próximo mês. Rescisão, FGTS, aviso prévio. E o que é que ocorria? O que é que ocorria na prática? Em alguns casos, a empresa mandava o trabalhador procurar o advogado dela, que entrava com ação disfarçada de ação trabalhista na justiça e botava outro advogado, e isso era homologado perante a Justiça do Trabalho. Quando o juiz percebia isso era denunciado e aberto processos para investigar. Hoje, isso agora pode ser feito ao viés da lei. Estamos instituindo um crime, não é isso? Não é um crime que está sendo instituído. Então, essa reforma trabalhista, assim, ao meu ver, a gente fala em constitucionalidade, eu vou mais profundo, ela é ilegítima. É um governo ilegítimo, um presidente ilegítimo, um congresso ilegítimo. Eu acompanhando, né, um pouco, a gente vê que a gente não está falando de denúncias supostas, não, a gente está falando de prova, de fato. É um governo que foi provado corrupção, não é tese, não. Então é ilegítimo. Como é que a gente pode, até do ponto de vista legal, a gente, como advogado, operadores da lei, a gente vai buscando alguns pontos, né, para tratar de inconstitucionalidade, a questão da prevalência. Mas aí a gente faz, mas assim, se eu falo de inconstitucionalidade, eu estou acreditando que aquela lei existe. Seria válida, né? Mas é uma lei que não vale. Agora, quais são as saídas que a gente vai ter? Não é dentro disso, porque também a gente vai ter que questionar dentro do próprio sistema. E um sistema que o próprio judiciário está viciado por cima. Nosso Supremo, o que é que a gente vai esperar do nosso Supremo Tribunal? Que vai dizer o que é constitucional, o que é constitucional e o que não é constitucional. Então, a esperança está no judiciário? Não está. É importante que a gente tenha essa clareza, porque se o trabalhador acha que é o judiciário que vai salvar, não vai. Não vai, porque é isso que eu ia perguntar a vocês. Perdão te interromper, eu ia perguntar a você, Carlos, para além da inconstitucionalidade, para além dessa nova legislação ferir tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, resta alguma esperança, não vou falar nem do judiciário, mas resta alguma esperança de que o trabalhador ainda tenha minimamente seus direitos, os que sobraram, né? Seus direitos assegurados? Sim, André, né? No dia que nós perdermos essa esperança, aí realmente vai ficar difícil. Veja, eu não tenho como não avaliar essa situação sobre a perspectiva de Dr. Sávio. Assim, a gente que está na luta, no dia a dia, na militância, analisando o texto da reforma, você vê claramente que a mão do legislador absolutamente unilateral na reforma. Não é... Porque para o ouvinte, para a pessoa mais desavisada, ela pode pensar, mas por que tanta indignação desse pessoal com essa reforma? Não é uma reforma legítima. Ou deforma, né? Uma deforma que não foi feita pelo Congresso Nacional e tudo isso. Mas veja, ainda que esse Congresso, vamos admitir aqui, esquecer a questão do golpe que foi dado, de fato, cada dia isso é mais provável. Mais evidente. Mas vamos considerar que não houve o golpe, que está tudo na normalidade. Não houve discussão. A classe trabalhadora não foi ouvida. Na promulgação quando o presidente Temer fez a cerimônia lá para sancionar a lei, não havia nenhuma central sindical participou não havia trabalhador até naquela porque ocasião. Nenhuma alteração sugerida, nenhuma foi implementada, né? Se você analisar o texto, não tem nada que proteja o trabalhador. Tudo é no sentido de retirar direitos. E sobre o que a professora Fernanda disse, eles então amarraram, digamos assim, aquela tendência da jurisprudência de equiparar as partes e foram além. Em um dado momento lá do texto, ele diz assim: olha, e você, Justiça do Trabalho, não deve querer mudar o que está escrito aqui. Não venha com a jurisprudência tentar minimizar o que a gente está fazendo. Está lá no texto. Você observa, lendo o texto da reforma,
recados claros à Justiça do Trabalho. Olha, você não vai mexer nisso aqui. A gente mexeu e é para ficar do jeito que está. Então não dá para entender o que está acontecendo sem você fazer uma análise mais ampla. E contextual. Uma análise política, uma análise doutrinária do que está acontecendo. Existe toda uma ideologia por trás, não tem como se negar isso. Gente, a lógica que me parece ser a principal lógica da reforma trabalhista, que é que é transformar tudo aquilo que é negociado com poderes maiores do que a própria lei. Né? Aquilo que é negociado, como é que é a expressão? Negociado acima do legislado, né? Em relação a isso, um ouvinte chamado Caio Felipe pergunta para a professora Fernanda: como ficam agora os contratos celebrados antes da nova lei? Vai valer o quê? E o direito adquirido? Ainda haverá uma sedimentação da posição dos tribunais com relação à aplicabilidade da lei. O que poderá ser de aplicabilidade retroativa e o que só poderá ser aplicado aos contratos que serão pactuados depois da edição da lei. Algumas coisas, alguns direitos que foram transformados, como férias, como os contratos por prazo determinado, eles têm uma interpretação diferente. As férias são um direito que vai sendo adquirido ao longo do contrato de trabalho, que é um contrato que se faz dia a dia. Ele não é um contrato estanque, parado no tempo. Ele vai se construindo dia a dia. Pode ser que as férias recebam a disciplina específica da nova lei. Já o contrato por tempo determinado, se ele foi pactuado antes da lei, ele só poderá ter até 25 horas. Depois da lei já existe uma nova disciplina. Então, é uma transformação profunda e fatorial, direcionada a vários direitos, e a interpretação da aplicabilidade vai ser também diferenciada. Agora, aproveito o ensejo para falar sobre a sua indagação a respeito de o que agentes, que atores sociais seriam agora responsabilizados pela defesa da cidadania. Sim. Porque os direitos ligados ao trabalho são direitos humanos, ligados à ampliação do conceito de cidadania. Então, eles têm o mesmo status jurídico da propriedade, da livre iniciativa, eles são resguardados constitucionalmente. Inclusive, na lei, na lei 13.467, quando se trata da prevalência do negociado sobre o legislado, existe um capítulo que discrimina, um artigo, que discrimina quais direitos não podem ser flexibilizados. E esse inciso repete o artigo 7º da Constituição, em outra inconstitucionalidade. Ele não precisa repetir porque já está na Constituição. Aquilo, obviamente, é cláusula que trata de direitos fundamentais, portanto, não pode ser modificado. Agora, causa temor, sim, a nova organização dos sindicatos, porque veio de forma súbita. O sindicalismo é um movimento social, é um conjunto de movimentos sociais que tem um tempo para se perfazer. Então, as conquistas do sindicato, elas se consolidaram ao longo de décadas, de séculos. E de batalhas, né? De lutas. E de muitas batalhas, 2 passos à frente e 1 atrás, sempre nesse ritmo. E aí, quando há uma transformação que não é negociada com os interessados diretamente, ela causa um impacto muito grande. Mas como estudiosa do direito sindical, sob o viés do otimismo, eu acredito que, inclusive eu ouvi uma entrevista de um professor semana passada aqui no programa Fora da Curva, e ele dizia: a resposta dos movimentos sociais virá. Ela não virá no tempo que a nossa urgência demanda, porque pela nossa angústia da precarização ser premente, mas ela virá. Então, em que pese todos os danos imediatos que a reforma possa trazer no sindicalismo, os atores sociais, eles vão se reinventar dentro dos patamares da legalidade, da legitimidade. Eles vão conseguir. Eu tenho esperança de que os sindicatos, unidos com interlocução com os movimentos sociais, das chamadas pautas transversais que lidam com as populações vitimadas pela violência, como a população LGBT, que lidam com os trabalhadores em busca de emancipação social, independente do emprego, como os trabalhadores sem terra, os trabalhadores sem teto. A partir da interlocução com esses movimentos sociais, o sindicalismo ele vai conseguir se reinventar, resgatar, sem precisar abrir mão da sua memória histórica, sem precisar abrir mão da designação de sindicato, da atuação no dia a dia do trabalhador para melhorar o piso salarial, para melhorar as condições de saúde e segurança do trabalho. Ele continua com essa pauta reformista de implementar reformas dentro da relação do trabalho, mas se articulando com os movimentos sociais que têm feito a luta e a defesa plurifacetária da cidadania e dos trabalhadores. Eles vão conseguir se reerguer. Vai haver uma resposta positiva, né? Eu tenho
fé. Eu nisso. aproveito essa onda de otimismo, que eu confesso que tá um pouco longe de mim, mas eu vou tentar voltar a esse pensamento pauliano. Voltarei, porque só assim que a gente consegue sobreviver a isso. Vou perguntar aos três, a gente tá com o tempo quase estourando, mas eu preciso perguntar a vocês, é uma dúvida aqui, uma provocação do ouvinte Marcos Aurélio. O que vocês acham da declaração do presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, do DEM, de que a Justiça do Trabalho não deveria sequer existir? E aí eu te pergunto, sabe, é o fim da Justiça do Trabalho? Essa é a grande pergunta, né? O desmonte vem daí, né? Quando a verba para os tribunais foram cortadas, como vem, né? Dentro dos planejamentos, né? Então, esse é o desmonte do trabalho. Entendo que não, mas a resposta, ela parte de um prisma maior mesmo, como a Fernanda bem colocou. É uma questão da sociedade se moldar e se surgir. Isso não é do dia para a noite. Apesar da gente ter essa ansiedade, porque a gente que enxerga e sabe as consequências que essa lei maléfica vai trazer diretamente para o trabalhador, a gente não consegue ficar em paz vendo isso. Mas a sociedade para enxergar, os trabalhadores para enxergar, isso vai levar o tempo. Não é? O direito de trabalho, ele não foi construído como um presente para o trabalhador. Como foi bem colocado aqui, isso é o capital, a conjuntura econômica. O direito do trabalho vem, na realidade, apaziguar uma relação. Os efeitos negativos do capital. Isso, para o próprio capitalista. Ele não vem dar direito, ele vem apaziguar para que o caos não se estabeleça. Então ele vem com essa perspectiva, ele não vem com a perspectiva de melhorar, ele vem com a perspectiva de regular para evitar o pior. E o pior está vindo, o pior está aqui agora, está conosco. Não é? E o direito do trabalho, todas as leis, todos os sindicatos que lutaram, que conquistaram o direito, ele veio com luta, sangue e suor. Com luta, sangue e suor. E a gente só vai retomar nossos direitos com luta, sangue e suor. Não há outro caminho. É a insurgência. Também é a sua opinião? É minha opinião, sim. Eu assim, tem um ponto a destacar que vocês se conhecem bem na rádio, que é o seguinte: o problema é que existe uma falta de consciência da classe que é gerada por uma propaganda muito forte dos meios de comunicação de que está tudo bem. Então, quando eu assisto o Jornal Nacional, quando eu ouço a CBN, quando eu vejo o Max Geringer, Sadenberg e essa turma, eu acho que está tudo muito bem. Eu brinco nas redes sociais com meus alunos, eu vi o Jornal Nacional e estou convencido. É ótimo o que está acontecendo com a gente. E o trabalhador deveria até agradecer, veja, é a maneira como você fala as coisas. Porque agora o negociado vai prevalecer sobre o legislado. Sempre foi assim. O negociado sempre prevaleceu sobre o legislado. Só que existiam normas protetivas, que a gente chama normas de patamar mínimo civilizatório. Ora, você não pode negociar para fazer uma pessoa receber menos do que um salário mínimo. Então a gente tinha uma base, uma estrutura, e dali para cima, para melhorar a qualidade das pessoas de vida e as condições de trabalho, estava liberado para negociar. E o negociado prevaleceria sobre o legislado. Sempre foi assim. Então a hora extra, no mínimo, de 50%. Mas se o meu sindicato ele celebrou um acordo para ser 100%, os 100% de hora extra vão prevalecer o adicional sobre o que está na Constituição, que era 50%. Então sempre prevaleceu. O problema é que agora eles tiraram a rede de proteção e disseram: agora você pode negociar e vai prevalecer sobre o legislado, ainda que seja para tirar direitos, para fazer com que alguém receba menos do que o que havia de base. Partindo da premissa da ilegitimidade da atuação sindical. Porque se nós tivéssemos uma atuação sindical, se nós fôssemos confiantes na atuação sindical, os trabalhadores estariam felizes com a prevalência restrita do negociado sobre o legislado. E esse desmonte, Fernandinha, perdão lhe interromper, você diz que o sindicato vai ter poder de criar, que já existia, mas agora está dizendo, não, o legislado tem que prevalecer. E você cria a comissão de base que negocia diretamente. Esse é o desmonte. Isso. Está revelado. Esse é o desmonte. Então você diz que o sindicato vai poder negociar livremente, você tira a contribuição para os sindicatos se organizarem e dá o direito para o empregado negociar diretamente, sob total coação da empresa, sem que o sindicato possa participar. Está dizendo isso a lei. O sindicato sequer pode organizar a eleição da base. Mas os fenômenos ligados ao trabalho, eles são de origem, de ordem, de aprofundamento sociológico. Lá vem eu com o meu otimismo. Gente, então, mas ainda na onda do otimismo. A gente vai...
Eu já assumo um compromisso aqui da gente fazer outros programas sobre o tema. Não é o primeiro sobre a reforma trabalhista, é o 4º programa, mas faremos um 5º. E eu vou convidar vocês novamente, porque o tema é muito vasto. E, infelizmente, o nosso tempo acabou. A gente já passou da hora. Eu agradeço muitíssimo a presença de vocês, mas já aviso aos ouvintes que eu vou prendê-los aqui por mais uns minutinhos, que a gente vai responder as outras perguntas que chegaram e a gente pode aprofundar mais essa discussão nas nossas redes sociais. Já convido vocês para acessarem nosso facebook.com/programa Fora da Curva. Daqui a pouco tem vídeo com os 3 convidados. Agradeço muitíssimo a vocês, Fernanda, Carlos. Muito obrigada também. Muito obrigada. O programa Fora da Curva de hoje, deste 7 de agosto de 2017, foi apresentado por mim, Adriana Santana, com produção de Pedro Jordão, Ed Rodrigues e minha também. Aqui nas redes sociais tivemos Pedro Jordão, Vitor Aguiar e quem mais que eu já me esqueci? Teu nome, Mirela, estudante de Ciências Sociais. Amanhã você vai ficar com a apresentação de Manina Aguiar, e o tema também muito urgente: o que você perde com o desmonte do serviço público brasileiro, pelo menos com a tentativa, né, de desmonte do serviço público brasileiro. Eu tenho ainda um segundo. Pedro, você quer dar aquela informação que a gente vai ter hoje um evento Você pode passar, por favor? Correndo. O evento que a gente vai divulgar é uma vigília que vai ter hoje, às 16h, na Praça Maciel Pinheiro. Isso, essa vigília é a favor do quê? É uma vigília pelo fim do genocídio da população negra, né, no Recife e no Brasil. Isso, 16 horas na Praça Maciel Pinheiro, aqui no Recife. E eu também, agora no término do programa, queria homenagear esse programa, dedicar esse programa a 2 mulheres fantásticas. Maria da Penha, porque hoje completa 11 anos de promulgação da Lei Maria da Penha, que tem paulatinamente mudado a vida de muitas brasileiras e de brasileiros também. E eu queria também parabenizar a Dona Ilhantina de Andrade, que é minha avó e está fazendo 94 anos de luta sobre a terra, de luta e trabalho. Parabéns. Obrigada. Boa tarde, boa semana para todos vocês. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia, do Núcleo de Design e Comunicação do Centro Acadêmico do Agreste e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. Doze horas e 7 minutos. Universitária ZYD 240 99.9 MHz FM Universitária, emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Universitária. De segunda a sexta, das 6 às 7 da manhã, na Universitária FM, Roberto Souza apresenta o Redator Comunitário, Economia Popular, Inclusão Social, acompanhamento online dos grandes jornais do país, destaques esportivos, a entrevista ao vivo, a renovação dos quadros dos formadores de opinião. O Redator Comunitário.